Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao Repórter DF. Hoje é segunda-feira, 18 de dezembro, e você vai ver. Começam as férias escolares e DF-Trans reduz as linhas de ônibus. Ibram suspende a instalação do novo trecho do Taquari. O projeto de construção do novo trecho do Taquari prevê que todo o esgoto tratado e a água da drenagem pluvial sejam lançados aqui no Lago Paranoá. Os 30 anos de resistência de um ponto cultural e histórico no DF. E a partir de hoje você acompanha a nossa retrospectiva com os principais assuntos que marcaram o ano de 2017 aqui no DF. Essas e outras notícias agora no Repórter DF. Há mais de 30 dias, os metroviários estão em greve por mais salários, melhores condições de trabalho e pela contratação de mais servidores. Durante todo esse tempo, a população sofre com um transporte reduzido e o governo administra perdas na arrecadação. Mas hoje à tarde, essa situação pode ter um desfecho. Quem traz os detalhes é o repórter Glauco de Queiroz. Oi, Glauco, boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos. Pois é, está marcado para hoje o julgamento do dissídio coletivo ajuizado pelo metrô contra o Sindicato dos Metroviários. O dissídio será julgado pela primeira sessão especializada do Tribunal Regional do Trabalho e vai decidir se a paralisação é ou não abusiva. Se for considerada abusiva, os metroviários podem ter que pôr um fim a essa greve, que hoje completa 40 dias. Os desembargadores também vão decidir sobre a aplicação de multas contra os metroviários pelo descumprimento de uma determinação judicial que obriga o funcionamento de pelo menos 75% dos trens nos horários de pico e 30% fora desses horários, isso, claro, durante a greve. O sindicato afirma que sim, que vem cumprindo com essa determinação. Os metroviários pedem recomposição salarial de 8,4%, com base na inflação de 2014 e 2015, e também a contratação de 330 concursados, conforme um acordo firmado, segundo o sindicato, com o GDF há 3 anos. Caso os desembargadores não tomem uma decisão no dia de hoje, toda a resolução desse problema pode ficar para o ano que vem, já que os tribunais entram de recesso amanhã e só voltam a trabalhar, só voltam a funcionar em janeiro de 2018, Carol. Obrigada, Glauco, pelas informações. Boa tarde para você. Aqui no DF, as férias já começaram para a maioria dos estudantes e a demanda no transporte público é menor. Por isso, o DF-Trans reduziu temporariamente a quantidade de viagens até fevereiro do ano que vem. A mudança afeta 390 linhas a partir de hoje e vai até o dia 14 de fevereiro. Sobre esse assunto, vou conversar com o Léo Carlos Cruz, que é diretor-geral do DF-Trans. Léo, qual o motivo da redução das viagens nesse período? Bom, o motivo da redução, da adequação, melhor dizendo, da oferta e demanda que a gente costuma dizer, é em função da manutenção do equilíbrio econômico e financeiro do sistema. Porque neste período de férias a demanda reduz cerca de 25%, tem linhas que reduzem até mais, 50% da demanda, e se nós não fizermos essa readequação, né, os custos dos sistemas acabam subindo e, obviamente, vão ter que ser bancados ou pelo governo ou pela sociedade. Então, em função dessa redução de demanda é que a gente promove todo o período de férias essa adequação da oferta e demanda das linhas do sistema para que o sistema se mantenha equilibrado econômica e financeiramente. Existe um percentual de demanda, vocês controlam isso? Sim, a gente acompanha rotineiramente a demanda, o crescimento e o decréscimo da demanda, né, ao longo do ano, e essas intervenções são feitas em função desse monitoramento, né. Vale ressaltar que mesmo com essa adequação, nós monitoramos o sistema e, na medida da necessidade, qualquer ajuste a essa nova programação será feito imediatamente. Nós temos muitos estudantes, por exemplo, da UNB, que mesmo nesse período de férias continuam frequentando a universidade. Eles podem ser de alguma forma prejudicados? Não, de forma alguma. Um belo exemplo, a UNB, a linha 110 da UNB, que no período normal letivo a linha tem intervalos de 4 em 4 minutos, né? Nesse período de férias ela vai passar a ter intervalo de 10, 11 minutos. Então ela continua existindo, continua atendendo os estudantes da UNB que vão frequentar seus cursos de verão, e não só os estudantes da UNB, né? Mas todos aqueles trabalhadores que se deslocam para aquela região, né? Vão continuar tendo a linha. A diferença é que, como a demanda dessa linha ela cai quase 50%, a gente precisa realmente adequar essa
oferta a essa demanda, essa redução brusca de demanda. As novas informações, novos horários estão disponíveis? Sim, todas as linhas que sofreram alguma adequação estão disponíveis no site do DFTrans, através do DF no Ponto. É só acessar o site do DFTrans, que lá as pessoas terão todas as informações referentes à nova programação de horários dessas linhas. Ok, muito obrigado pela entrevista. Voltamos ao estúdio. O Instituto Brasília Ambiental, o IBRAM, suspendeu a licença de instalação do trecho 2 da primeira etapa do setor Taquari. A medida, que parte de uma recomendação do Ministério Público, é para evitar que a área comece a ser loteada antes de resolver questões ambientais que ameaçam o Lago Paranoá. O trecho 2 da primeira etapa do Taquari vai ser erguido em uma área de propriedade da Terra Cap, que fica perto da torre de TV digital. A ocupação do Taquari foi planejada nos anos 80 por Lúcio Costa e originalmente se chamaria Asa Nova Norte. Para esse professor da UNB, a proposta de expansão feita pelo pioneiro tem sérios problemas. A origem do setor Taquari não é boa mesmo. É derivada de uma decisão muito ruim de Lúcio Costa e de um exagero que o governo cometeu tanto no setor sudoeste quanto noroeste, que originalmente eram muito pequenos, muito modestos, mas que se transformaram em grandes bairros. E Lúcio Costa, quando fez essas propostas, ele não tinha o menor fundamento ambiental. A licença prévia para o empreendimento foi concedida na década de 90. As obras de água e esgoto, drenagem pluvial e impermeabilidade no solo não levaram em conta a implantação de outros bairros na bacia do Lago Paranoá, nem o contexto de falta d'água. Por isso, o Ministério Público questiona a viabilidade ambiental desse trecho diante do cenário atual. Nós temos hoje uma situação crítica de estresse hídrico em todo o Distrito Federal. Nós temos essa questão de que, como a Serrinha contribui com água de qualidade para o lago, a própria CAESB foi buscar água emergencialmente nessa região, justamente porque ela é uma água melhor, e, ao mesmo tempo, esse empreendimento que pode impactar. O projeto de construção do novo trecho do Taquari prevê que todo o esgoto tratado e a água da drenagem pluvial sejam lançados aqui no Lago Paranoá. O problema é que desde 2015, o lago não tem mais capacidade de diluir substâncias químicas presentes nesses resíduos. Isso aumenta o risco de que essa água, que hoje abastece parte da população, torne-se imprópria para consumo. Só nessa região da expansão do Taquari, existem mais de 100 nascentes e 2 córregos importantes. Se o solo for impermeabilizado, a água deixa de infiltrar na terra, o que pode acabar secando as nascentes. A única solução seria realmente rever o projeto e fazer com que ele se sustentasse e tivesse uma avaliação do quanto o impacto provocado poderia ser mantido. O Ministério Público e a própria comunidade não são contra o empreendimento. Nós achamos que é possível, sim, haver um parcelamento de solo nessa região. Agora, a diferença é como fazer isso. Se você tem uma área ambientalmente sensível, esse projeto deve ser feito para preservar as águas. Isso nunca aconteceu no Distrito Federal. A Terra Cap informou em nota que a licença do trecho 2 do setor habitacional Taquari foi suspensa temporariamente para o atendimento a algumas exigências solicitadas pelo IBRAM, o Instituto Brasília Ambiental. A Terra Cap atualmente faz alguns ajustes no projeto para que as solicitações sejam atendidas e espera que em breve as licenças sejam novamente liberadas. E vamos ver quais locais passam pelo racionamento nesta segunda-feira. Nas regiões abastecidas pelo Santa Maria, fica sem água o Lago Norte, o Varjão, a Granja do Torto, também o setor de armazenagem e abastecimento Norte, setor de oficina Norte, setor militar urbano e condomínios do Jardim Botânico. Nos locais abastecidos pelo Descoberto, Ceilândia Oeste, também o Recanto das Emas e o Riacho Fundo 2. Nas regiões que têm sistemas isolados e pequenas captações, São Sebastião, nos bairros São Bartolomeu, Tradicional, Morro Azul, Oeste, Centro, João Cândido e São Gabriel e na Fercal, na comunidade Bananal. Mais informações estão em facebook.com/repórterdfebc. Lembrando que pode haver instabilidade nas regiões que sofreram racionamento ontem. E o volume do reservatório do Descoberto, em alta, registra 17,1%. O de Santa Maria, também em alta, registra 26,1%. Vamos ver como fica a previsão do tempo para hoje.
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura mínima nessa madrugada foi de 17 graus. A máxima pode chegar a 27. A umidade relativa do ar varia de 95% a 45% e o tempo fica nublado. Nós vamos acompanhar ao vivo, com auxílio das câmeras do DR, como está o trânsito na cidade. Na tela, a gente vê imagens da EPTG na altura da entrada de Águas Claras. Trânsito intenso, mas fluindo bem. E a seguir, a primeira parte da nossa retrospectiva 2017 e os assuntos que marcaram o mês de janeiro. Não saia daí, a gente volta já.